como que é, né, a nossa experiência nos deparando com culturas, às vezes, completamente diferentes, mesmo que a localização geográfica não seja tão distante. E acho que a Laura aí já tem bastante coisa no prato para trazer. Como que tá aí do seu lado? Sim, eu tenho bastante. Na verdade, o primeiro lugar que eu visitei foi a Espanha. Então, apesar de ser uma cultura, digamos assim, quando a gente fala mais parecida, né, gente, não é igual a do Brasil, não tem nada a ver, tá? Eu, por exemplo, não acho que tem nada a ver nem a cultura espanhola, nem a italiana com a do Brasil. Cada um tem as suas coisas. Uma das coisas da cultura espanhola, que foi o primeiro país que eu fui, é que, assim, não me chocou tanto, na verdade, porque, assim, eu mesmo no Brasil, eu já era assim. Tipo assim, a Laura sabe disso e todo mundo que me conhece sabe. Eu sempre fui bastante direta, né? E, às vezes, isso no Brasil é visto como uma grosseria mesmo, entendeu? Tipo assim, você ir direto ao ponto. Por exemplo, eu falar, Laura, vamos no meu aniversário? Aí tem pessoas aqui na Europa que vai falar não. Tipo, esse não mais assim é mais na Alemanha, digamos, né? Vai falar não. E, tipo, não vai te dar uma explicação por quê. Ou, no máximo, vai falar, não, não posso, vou trabalhar. Tipo assim, o que eu percebi bastante é que no Brasil, às vezes, a pessoa, para falar uma coisa para outra pessoa, absurdamente. Volta isso simplesmente para falar um não. Gente, e todas as pessoas têm o direito de falar não, porque às vezes não vai de acordo, às vezes ela não quer, ela pode. Aqui na Europa, a pessoa pode simplesmente falar: não, não quero, eu tenho uma outra coisa para fazer, ou não vou fazer nada. Mas assim, isso não foi um problema para mim, tá? Na verdade, foi uma coisa que eu gostei bastante, porque, gente, isso poupa tempo, poupa estresse. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu morei muito tempo, adoro Carioca, morei lá muito tempo, um dos lugares que eu mais gosto. Só que tem aquela coisa de, às vezes, a pessoa marcar ou chegar uma hora atrasada, ou não ir, ou inventar uma desculpa. E eu nunca fui assim, tipo assim, porque eu tive trabalhos que me exigiam comprometimento do horário, e até hoje eu sou assim com o lance do horário. Acho que por isso que também na Inglaterra também me dei bem. Eu sempre tento chegar antes. Isso estou incluindo viagens e etc. Porque faz parte da minha organização e poupa ansiedade, né, gente? Sim, isso que você está falando da cultura, né? Quero aproveitar e comentar também. Acho que foi um dos meus primeiros choques culturais. Quando eu era bem novinha, tinha ido para a Holanda no meu primeiro intercâmbio, cuidar de crianças. Eu morava com uma família com 4 crianças. Sim, não me pergunte como eu sobrevivi. Sobrevivi mesmo. Mas cuidar de criança e outra cultura e ela E outra cultura, outra língua, umas coisas assim, muito loucas. E aí um dia eu tava em casa, tinha saído do meu quarto, fui na sala, tava brincando com a menina, e o pai pergunta assim pra mim: "Você tomou banho? Você lavou o seu cabelo?" Eu fiquei olhando assim pra ele: "Como assim? Tipo, que tipo de pergunta é essa, né?" Meu cabelo ainda tava molhado, ele tava perguntando uma coisa desse nível, e eu falei assim: "Por quê? Como assim?" Ele falou assim: "Ah, não, porque tá cheirando cigarro." Gente, E eu fiquei abismada, porque eu estava desacostumada com isso, né? Com alguém me perguntar uma coisa tão diretamente, eu me senti invadida, porque era uma coisa que, para mim, me diz respeito à minha privacidade, à minha vida pessoal, né? E ele falou que para ele fazia sentido ele perguntar por que eu estava brincando com a filha dele e ele não queria esse cheiro perto da filha dele, o que é compreensível, né? E aqui eu quero sim. até fazer um gancho que como a comunicação próspera, como a comunicação não violenta e o serviço que eu ofereço ajuda nisso, né? Porque a gente tem muito medo de se comunicar com os outros, de falar como a gente se sente. Mas se a gente não falar, outra pessoa não tem bola de cristal. Eu não ia poder adivinhar o porquê ele falou aquilo comigo, mas ele não foi. Ele falou da forma que ele conhece, e aí a gente volta para aquela parte da responsabilidade, né? O que eu posso fazer a respeito disso? Como que eu posso lidar com essa informação? Eu posso ficar brava, gritar com ele, que não vai resolver nada, ou eu posso tentar entender a diferença cultural, de ser direto e direto ao ponto, ou de fingir que nada aconteceu. E é como a Laura falou, né? No Brasil, a gente finge que as coisas não acontecem. A gente fecha o olho para muita coisa. E como que isso nos ajuda? Não nos ajuda, né? Tira o nosso empoderamento, tira o nosso poder pessoal. E quantas vezes no Brasil mesmo, eu digo que eu também já fiz isso, quantas vezes você vai para um lugar
porque aquela tua amiga vai ficar brava, entendeu? Digamos, e você não tá afim de ir para o lugar. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que se permitir, independente de ser amigo, família. É tipo assim, se você não quer ir num encontro, gente, não vá. Porque em primeiro lugar a gente. Essa coisa que a Laura falou do cabelo me deu até um insight. Se você também viveu na Itália, gente, tem uma coisa até hoje, mas isso é da cultura brasileira que eu não perdi, mesmo porque o verão aqui é uma coisa de louco. E eu saio na rua mesmo com o cabelo molhado. E você sair na rua com o cabelo molhado na Itália, eles vão saber que você é estrangeira. Tipo assim. Uma vez eu cheguei na casa da minha cunhada, que é italiana, uma cidade bem pequenininha lá na Itália. E eu sei que eu cheguei lá, ela, tipo assim, como se ela tivesse visto um fantasma. Nossa, mas como você saiu com o cabelo molhado assim, menina? Vai ficar com problema, não sei o quê. Então, tipo assim, gente, é uma coisa da cultura que eles... italiana, você nunca vai ver. Eu nunca vi. É uma coisa muito cultural. O brasileiro sai muito com o cabelo molhado, né? Na Holanda, debaixo de neve, saía de cabelo molhado e as pessoas assim, mas você vai ficar doente? O que você tá fazendo? Eu nunca fiquei doente por isso, né? Mas diferença cultural é o que mais tem. E é isso que a nossa vida nos ensina, né? A lidar com todas elas. Falando de diferença cultural, eu quero trazer uma aqui, porque eu não tenho como evitar. Depois eu posso até fazer um vídeo sozinha falando sobre. Mas para quem não sabe, eu tô na Malásia. A diferença aqui cultural para mim é ridícula. Mente grande, ridiculamente grande. Por quê, gente? Por causa da religião. Eu respeito todas as religiões. Aqui as pessoas, sei lá, 70%, até mais, não sei quanta porcentagem, para ser sincera, são muçulmanas. E a maioria delas vestem o hijab, a burca, né? E tá tudo bem. Só que, por a maioria da população ser assim, eu sou uma exceção. Eu tenho que me adaptar, né? Eu não acho que eu tenho que vestir o hijab, porque é uma coisa que não faz parte da minha cultura e também poderia ser ofensivo para eles. Mas eu me adapto no sentido de, dependendo de onde eu for, eu ponho uma calça, eu cubro os ombros. E tem sido muito chocante para mim isso. Tem lugares que eu ando, outro dia eu nem comentei com você, Laura. Eu estava aqui na cidade que eu tô, fui no mercado e estava rolando um evento. Aí eu falei, vou aproveitar e conhecer a cidade no evento. Quanto mais fundo eu ia no evento, mais locais tinham. E quanto mais locais tinham, mais cobertas as pessoas estavam. Crianças e adultos. E aí eu fiquei assim, putz, acho que tem uma... não queria falar barreira, mas de certa forma a gente sente, né, essa diferença. E eu respeito, e por te respeitar, eu falei assim, bom, vestida do jeito que eu tô, eu acho que eu tô invadindo. É melhor eu começar a voltar, sabe? Então, Como? Eu sempre falo, eu não fui ainda para esses países, mas eu sempre tinha a ideia, né, do Marrocos, por exemplo, que talvez eu... Lá também, Uma menina, a gente organiza uma expedição aí, e eu sempre tive esse insight na minha cabeça. Eu falei, eu acho que um dia que se eu for, eu vou me vestir daquele jeito, porque acho que é a única maneira de você passar batido, né? É uma forma de você se sentir mais pertencente e menos vista, porque assim, no Brasil a gente está acostumado a ser olhado o tempo todo, mas incomoda, né? Principalmente numa cultura, seu rosto já é diferente, né? Agora o jeito que você se veste também, então... eu e a Laura, a gente ensina vocês a lidar com toda essa diversidade, né? Porque você pode penar que nem a gente penou, ou você pode ter ferramentas e arsenais internos para lidar com tudo isso, né? E como é a relação aí deles com caso de bebida alcoólica ou drogas, por exemplo? É país muçulmano, eles não bebem, né? Tanto que álcool aqui é muito caro. Se você quiser tomar uma cervejinha, esteja disposto a investir dinheiro. No quarto. Mas chocolate de compensação é bem barato, viu? Interessante de você falar, que eu observei muito em Londres também, as meninas que são desses países estão sempre, gente, essa é uma coisa que eu observei da cultura, sempre em docerias, é o encontro delas. Sério? Que legal, que interessante, olha. É uma coisa que eu observei com o tempo, e que elas realmente gostam muito de doce. Então, é isso, né? Agora eu tô curiosa para saber de você que está assistindo a gente, qual foi o maior choque cultural que você passou, compartilha aqui, e quem sabe a gente também faz um vídeo sobre esse choque cultural específico. Sim, só para finalizar, gente, é super importante, como a Laura falou, e é você pesquisar o país que você está indo, tá? Não fosse nem eu, que vim sem saber para onde eu estava vindo.
não se meter em uma confusão, porque como a Laura disse, eu perguntei, né, em relação a bebidas, drogas, porque, por exemplo, Amsterdã é um lugar que o pessoal vai lá e pode fumar. É isso. É normal para eles. Tipo assim, tem até lugares diz que o anormal é você fumar cigarro, né? Dentro de uma balada, digamos. Agora, na Indonésia, eu já sei que é como pena de morte, né? Sim. Então, assim, e às vezes até nem isso chega a ser, pode ser uma bebida, uma cerveja, tem países que, né, não pode beber na rua. Então é muito importante, não só em relação a isso, como a vestimenta e mil coisas, é pesquisar a fundo para não ter nenhuma confusão. Sim, é isso, né? Compartilhem aí o que vocês mais gostaram, o que querem saber, e a gente se vê no próximo vídeo.